Obrigado porque o Cordeiro venceu. Obrigado porque nós somos um povo livre, Senhor, para te bendizer, para te exaltar. Obrigado pela sua doce palavra aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a ação do teu Espírito sobre este lugar. Senhor, derrama sobre a minha vida uma medida de graça do alto, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Aquele que chegou ferido neste lugar, que possa receber a cura que vem do alto. Aquele que chegou com traumas, feridas emocionais, em nome de Jesus, que possa ser restaurado pelo Senhor. Que possa compreender que o Senhor é refúgio e fortaleza em tempos difíceis. Que o Senhor está pertinho, o Senhor está presente. O Senhor é um pai que cuida dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Que veio aqui para exaltar o teu nome, para te bendizer, Senhor. Senhor, eu oro por uma palavra rema do alto, em nome de Jesus. Que transforme os corações, através do derramar do teu amor, Pai. Que se manifesta por clareza das Escrituras. Através da repreensão, através de um entendimento de que somos amados, mas que tudo isso possa produzir vida em nós, e entendermos que o Senhor nos ama acima de todas as coisas, e não há nada nesse mundo, nada nessa terra, que pode aumentar o amor do Senhor por nós, porque o amor do Senhor, Ele é pleno. Muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso àquele que é digno. Glória a Deus. Você pode sentar. O grupo dos conectados estão liberados para terem seu tempo com Deus lá atrás. Queridos, Deus é bom demais, amém? Você está feliz? Deus é maravilhoso. Ó, o Chu começou ali, ó. Chu dizendo, viu? Deus é bom demais, irmãos. Estou muito feliz que estamos reunidos novamente para adorar o Senhor. E diga aí para o irmão que está do seu lado, Deus vai falar contigo hoje. Deus vai te pegar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Diga para o irmão que está do outro lado agora, Deus vai falar contigo e vai usar o pastor. Deus usou a mula de Balaão, vai usar o pastor então. Amém? Deus é poderoso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. Todos acharam? Amém, irmãos? Capítulo 21, do versículo 1 ao 28. Vamos dar uma boa lida nas Escrituras. Posso ler? Crônicas 21, versículo 1 a 28. Passo a ler então.
Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu e percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. E em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz, agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou te dando 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e disse o anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, como uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se, rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado, em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi e, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para holocaustos, o debulhador para servir a lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido
na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Até aí. Amém, queridos? Queria falar um pouquinho hoje sobre os prejuízos da independência. Os prejuízos de, muitas vezes, ser independente. Porque, na verdade, uma das dificuldades grandes hoje, de modo geral, na sociedade, no Brasil, no país, é que as pessoas estão se tornando cada vez mais independentes. E a independência, ela é importante, a independência, de forma equilibrada, ela é sadia porque ela gera crescimento, mas ela precisa ser feita de uma forma muito equilibrada. Porque Deus criou eu e você, não importa se com 20, 30, 40, 50, 80 ou 90 anos, para sermos independentes até um certo limite da nossa vida. Mas, na verdade, o desejo de Deus é que todos nós venhamos depender do Senhor. Porque a independência, ela vai nos colocar em um lugar possivelmente de solidão. Sabe por quê? Porque a dependência, ela sempre tem um preço caro e alto para ser vivida. Claro que é muito mais fácil para o meu eu viver uma vida de independência do que uma vida dependendo. Porque na vida de independência, quem dita as regras é o meu eu. Quem faz as coisas sou eu. As coisas, elas acabam sendo feitas da forma que eu gosto. Mas agora, no mundo da dependência, aí já não sou eu que dito as regras. Aí já é um equilíbrio de ambas as partes. Quando eu dependo de Deus, eu já não faço o que eu quero, eu já faço o que Ele quer. Então já não se trata mais de mim, mas se trata dEle. Por que que o casamento ele é uma das maiores escolas de Deus para a gente crescer? Porque enquanto você está solteiro, você está independente. Depois que você casa, você fica dependente. Em que sentido? Precisa haver um equilíbrio entre o marido e a esposa naquilo que vai ser feito, da forma que vai ser feito. Então você está em casa e agora você casou e você pensa assim: vamos dar uma banda na praia, vamos lá comer um crepe, tomar um chimarrão na beira da praia, tá junto, de repente a esposa diz assim: amor, faz tanto tempo que a gente não vai lá na casa da mãe. Alguém gritou, meu Deus, aí, ó. Faz tanto tempo que a gente não vai lá na casa da mãe, queria tomar um chimarrãozinho com ela. Pleno domingo, único dia de folga do marido, e na casa da sogra, olha a bênção. Olha que privilégio, irmãos. E aí o marido ele se conscientiza de que em muitos momentos a esposa queria fazer algumas coisas, mas quando ele deu a opinião dele, ela abriu mão para ir nos lugares que de fato ele gostaria, e agora ele também tem que abrir mão. Então, o casamento, a melhor forma dele funcionar é quando Deus está no centro, mas quando existe uma dependência de ambas as partes, no sentido de que o que você fala é importante para mim, e o que eu falo é importante para você. E por que tem tantos atritos? Porque muitas vezes dentro do relacionamento a gente quer buscar uma independência. Mas se a gente quisesse independência, a gente tinha que ter ficado solteiro. Amém? Muitas vezes a gente ouve as conversas assim, de marido: tu casou? Te prepara agora. Futebolzinho? Não vai ser bem assim. Tu vai ter que ter o aval dela, tu vai ver. Vai te trancar em casa. Aí o marido está empolgado, aquela coisa toda, né? Sobrou um troquinho no final de ano, sobrou uns pilinha, e ele chega na esposa e diz assim: amor, vamos dar uma banda, eu pensei em comprar um carro zero, o que você acha? Não estou afim. Mas ele dos mais pilhados comprar um carro, porque o homem gosta mais dessas coisas e tal. Mas de repente a esposa não concorda e ela tem outras prioridades, e eles juntos precisam chegar num equilíbrio para que o casamento continue bem. Mas tudo isso só com um equilíbrio de dependência. Você não compra mais um carro na hora que você quer, você já não sai a hora que você quer. Se você sai, você avisa onde vai. Agora, a visão de casamento não é que casamento é uma prisão, mas casamento
é um lugar onde eu sou importante para você e você é importante para mim. É um lugar onde Deus está no centro, ou deveria estar. Então, nós vemos aqui nesse texto uma situação que não tem a ver com casamento, mas que tem tudo a ver com um nível de dependência de Deus. Porque Satanás ele tem trabalhado para que, entre aspas, o cristão faça a obra de Deus sem depender de Deus. O cristão tenha um casamento sem depender de Deus. Ele tenha uma projeção das suas finanças e da sua vida sem depender de Deus. E hoje é o que a gente tem vivido, irmãos. Uma realidade de sociedade onde mulheres dizem eu não dependo de homem, não preciso depender de homem, posso trabalhar. Onde o homem diz eu não preciso depender de mulher, pelo contrário. Estou só com 30, eu vou curtir a vida até os 45. Porque se criou uma mentira de que curtir a vida é ser egoísta e fazer as coisas do meu jeito. Sendo que, na verdade, curtir a vida é andar reto na presença de Deus e construir uma família alinhada com o seu propósito. Então, você vê que os conceitos da sociedade são conceitos um tanto quanto equivocados. E nós conhecemos muito, e já ouvimos falar muito a respeito de um camarada chamado Davi. Um camarada que se fala homem segundo o coração de Deus e aquela coisa toda, rei de Israel. Um homem que de fato conseguiu atingir um nível de chegar ao arrependimento. Mas agora, nesse texto, nós vemos que Satanás ele se levanta contra Israel e contra Davi. Davi à frente de um grande exército. Davi como alguém responsável, junto com Joabe, chefe do exército, comandante do exército, aquela coisa toda. E agora o inimigo se levanta, através de uma permissão de Deus, porque o diabo ele só consegue fazer aquilo que Deus permite. Na verdade, o diabo ele trabalha para Deus. Todas as vezes que vem uma opressão e o diabo faz uma anarquia dentro de uma casa, é Deus permitindo para que o coração do homem possa se voltar para Deus. Então Deus permite, muitas vezes, algumas coisas para provar o nosso coração. Mas nós vemos aqui que o inimigo ele se levanta contra Israel e contra o povo de Deus. É o que diz ali no começo do texto. Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás ele se levantou contra o povo e contra Davi e levou Davi a um grande pecado. Qual foi o pecado? Não depender de Deus. Achar que a força do seu braço, a força do seu exército, era capaz de levá-los a vitórias ou conquistá-los novas coisas. Então o inimigo se levanta e a Bíblia diz que Davi ele fez um recenseamento do seu exército. O que é um recenseamento do seu exército? Ele fez uma contagem. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim, Satanás tem se levantado, deixa eu ver quantos eu tenho no meu exército, porque o meu exército é poderoso. O meu exército consegue derrotar, e já derrotou, muitos inimigos. Em outras palavras, através de um levantar do inimigo, Davi estava deixando de depender de Deus, e dependendo do seu exército. Davi estava trabalhando com números e não com a força do Senhor. Eu não preciso trabalhar com números, isso é importante, faz parte de uma boa organização. Mas agora você precisa entender que além dos números, existe um Deus que é poderoso, que está acima dos números, está acima das circunstâncias, e que Ele pode fazer e Ele vence por você. Se os inimigos se levantam com 500 homens e Davi tem 200, não importa. Se Deus está com ele, ele vai vencer. Gideão venceu com 300 homens. Por quê? Porque a questão não é a quantidade, a questão é quem está à frente com você. E se Deus está à frente, irmão, ninguém vai te parar. Deus, ele não trabalha simplesmente com números, e o desejo dele é que eu e você venhamos depender da sua presença. E o homem, ele é muito mais inclinado a essas coisas. O homem é calculista.
né? O homem, ele gosta de se organizar, não é verdade? Douglas me mandou uma mensagem, agora esses dias que faltou luz, e ele disse assim, aí o que a gente faz com um recém-nascido e sem luz nessa casa? E eu lembrei de mim com 2 bebês, né? Eu disse assim, eu já me antecipei, quando eu fiz a minha casa eu comprei luz de emergência. Por quê? Porque o homem ele é tendencioso a se organizar. Irmãos, você imagina, eu fazendo a casa, eu lembrei da luz de emergência para não ficar no escuro, se vier, falta luz. A gente tem que se prevenir das coisas também, né? E não dá para deixar as coisas acontecerem, né? Por quê? Porque a gente é muito levado a isso. Então, nós vemos aqui que Davi, por intermédio de um levante do inimigo, ele acabou sendo orgulhoso. Ele acabou dependendo daquilo que propriamente o seu exército poderia fazer. E no versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei meu senhor. Não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Porque o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Joabe está dizendo para Davi, que o Senhor multiplique em 100 essa galera aí. Não são o povo do exército todos súditos, ou seja, aqueles que vão te servir e fazer aquilo que você falar para eles fazerem. Você está com autoridade diante de um exército, não precisa contar, eles já estão debaixo da tua hierarquia. Só que o que Davi acabou fazendo foi não dependendo do Senhor e acreditando mais na força do seu exército, sendo orgulhoso daquilo que ele tinha. Isso que Deus tentou levantar alguém para abrir os olhos desse camarada. Então, o grande erro foi não depender da presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você não depende de Deus, você é reprovado por Deus. Toda vez que você não depende de Deus, você é reprovado por Deus. Qual foi o problema de Davi? Foi contar o exército? Não. O problema de Davi foi não depender do Senhor. Existem outros camaradas que lideravam e o próprio Deus mandou eles contar. E não foi imputado como pecado. Porque a questão já não é mais o que eu faço, mas o motivo pelo qual eu estou fazendo. Isso para Deus faz toda a diferença. Isso para Deus tem uma diferença enorme. Então, o fato de ele fazer as coisas dessa forma representou uma falta de dependência do Senhor. A Bíblia mesmo diz, irmãos, aquele que vai construir algo, primeiro não vai sentar, não vai calcular, ele está contando, ele está olhando para os números, ele está se organizando, isso faz parte. O problema é quando nós nos movemos por algo que Satanás está inserindo e querendo instigar a gente a fazer. Você não deve fazer o que o inimigo está levando você a fazer, você deve fazer o que Jesus, o que Deus está levando você a fazer. Por que em Mateus capítulo 4, quando Satanás se apresenta a Jesus, Jesus não prova nada para o diabo? Porque o diabo ele queria provas, e quem não precisa provar, ele se move pela palavra que sai da boca de Deus. Se tu és filho de Deus, te atira desse pináculo e pede que os anjos te sustentem. Não vou fazer. Não tem que provar nada para ti. Eu sou o que sou em Deus, eu sou guiado pela palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou aqui provando para você que eu sou. Eu estou aqui vivendo e demonstrando o meu amor pelo Pai. Todos que precisam provar estão buscando aprovação. Se você precisa provar, talvez você não entendeu quem você é. E no verso 7, a Bíblia diz assim: essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Mesmo assim, Davi ficou com aquelas palavras,
E a Bíblia diz que a ordem de Davi foi reprovada por Deus, e Deus puniu Israel por causa da sua escolha. Toda escolha vai ter consequências, nós precisamos estar bem informados disso. Quer você aceite ou não, os princípios espirituais, eles acontecem. E é aquilo que a gente sempre diz, irmãos, o que a gente viveu em 2019, possivelmente foi uma colheita de 2018 ou de anos atrás. O que você vai viver agora, 2020, muitas coisas, pode ser uma colheita de 2019, não sei. Porque toda escolha vai gerar uma consequência. Se você plantar bem, você vai colher bem. Se você plantar mal, você vai colher mal. Se você pecar, se você não depender do Senhor, se eu não depender do Senhor, as coisas vão ir de mal a pior, não adianta. Porque Ele é o centro, Deus, Ele sabe de tudo, irmãos. Deus que nos fez, foi Deus que fez você. E não existe nada e ninguém melhor do que Deus, o nosso fabricante, para saber o que a gente precisa, o lugar que a gente tem que estar e como que a gente tem que se portar. Quando você compra um carro da Ford, dá um problema, você vai na Fiat? Vai ou não vai? Não, você vai na Ford, irmãos. Se foi Jesus que fez você e tem algumas dificuldades e coisas que você não entende, você precisa estar nele. O problema é que a gente está perdido buscando as respostas da terra, quando na verdade todas as respostas estão nas Escrituras e dentro do coração de Deus. Você apenas vai rodear e não vai ser suprido. Então, Davi, em meio a tantas qualidades que tinha, ele acabou errando e pecando com o Senhor. E por isso, então, o Senhor ele puniu Israel. Aí no verso 8 nós já vamos ver o coração de Davi. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus, não porque Davi não errava, mas porque Davi inclinava o seu coração à presença de Deus. Não porque Davi era perfeito, mas ele estava disposto a um novo caminho, a uma nova mudança. Pior do que pecar, irmãos, é não ter disposição para fazer o caminho de volta diante daquilo que a gente fez. Não importa se você pecou, se você quer fazer o caminho de volta, Deus vai restaurar, Deus vai fazer. Porque Ele é poderoso, Ele faz. Como pode um camarada que acaba adulterando, fazendo tantas coisas, ser homem segundo o coração de Deus? Porque ele se inclinava para Deus. Davi não foi marcado pelo adultério, ele foi marcado segundo o seu coração diante de Deus. E é isso que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. E no verso 8, então, Davi já diz. Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi grande loucura. Você vê um camarada que de repente começa a depender do seu exército, não depende tanto de Deus, mas ele já entra num caminho de arrependimento. E nós vemos aqui nesse versículo 3 elementos básicos de alguém que de fato se arrepende. O primeiro elemento é, Davi disse, pequei gravemente com o que fiz, é o reconhecimento. Arrependidos reconhecem. Arrependidos não jogam a culpa para o outro. Davi reconheceu, pequei contra o Senhor. E ele continua dizendo, ele disse, eu te imploro que perdoes o meu pecado. Arrependidos entram em desespero. Reconhecimento e desespero são coisas que estão na vida de pessoas arrependidas. Sabe por quê? Porque eles começam a entrar na dimensão e na gravidade de não depender do Senhor. De acabar não fazendo aquilo que deveriam fazer. E ele fala, me perdoe, Senhor, porque eu cometi grande loucura. 3 elementos básicos: reconhecimento, desespero e enxergar o pecado como um escândalo. Davi disse, olha, eu cometi grande loucura. Davi ele estava apavorado com o que ele tinha feito. Irmão, o camarada que fala que se arrependeu, mas ele não chora pelo seu pecado. Ele diz, eu até fiz, eu pequei, né? Mas tipo assim, parece que ele está
Está numa conversa, assim, tomando um chimarrão, falando do que ele fez. Me desculpa, ele não está arrependido. Porque um homem, quando ele entende o que ele causa, o que ele está fazendo, quando não depende de Deus, ele entra numa profundidade de reconhecimento, de desespero, e ele enxerga os seus feitos como um escândalo. E o que é interessante é que o pecado ele só se torna escândalo quando nós compreendemos quem é o Senhor. A clareza de quem é Deus vai fazer o pecado ficar horrível. Não adianta, irmãos, a gente olhar para algo ruim, olhar para um pecado e querer achar ele horrível, não. O que detona o pecado é a santidade de Deus. A santidade de Deus que faz a gente olhar para o pecado e dizer, meu chapéu, nem perto disso, terrível, carniça de urubu, não quero. A santidade de Deus faz isso. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o pecado se torna um escândalo. Por isso que, na verdade, a vida do homem se resume simplesmente em colocar Deus no centro e buscar compreender quem é Deus. Eu estou buscando mudança, mas não sei o que acontece. Esforço sem oração vai ter prazo de validade, não adianta. Agora, se você orar e você se esforçar, você vai ver Deus fazendo. Então, 3 elementos de pessoas arrependidas: reconhecimento, desespero e escândalo ao pecado. Olha comigo o versículo 9, diz assim: o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, te perseguindo a espada, ou 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Nós vemos aqui as consequências. Agora o Senhor fala com Gade, o vidente, aquele que vê, aquele que tem a percepção daquilo que Deus está falando e consegue mostrar. E o Senhor então ele dá 3 opções a Davi. Davi, eu vou te dar 3 opções, você escolhe. Você quer 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos teus inimigos ou 3 dias de praga? O que você quer? Sabe por quê, irmãos? Deus não queria perdoar Davi, queria. Mas perdão é diferente de consequência. Ainda assim que Deus os perdoe, Deus ele nos ensina. A consequência muitas vezes é um ensino para que a gente não volte àquelas práticas. Depender de Deus sempre vai ser o melhor caminho para o homem. Depender de Deus sempre vai ser a melhor escolha para o homem. Davi, escolhe aí, tu quer 3 anos de fome, 3 meses, dependendo aí, estando nas mãos dos teus adversários, ou 3 dias de praga, o que você quer? E Davi responde, porque Davi também não era bobo. No verso 13 ele diz, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois Ele é grande em sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Davi disse, olha, eu estou muito angustiado, mas eu prefiro cair nas mãos de Deus, eu prefiro que venha a praga do que cair nas mãos dos homens, porque eu sei que Deus, Ele é cheio de misericórdia. Davi sabia do coração de Deus, e ele decidiu não cair nas mãos dos homens. Davi disse, olha, tu acha que eu vou me colocar nas mãos dos homens? Negativo, eu vou me colocar nas mãos de Deus. Eu sei que Ele tem misericórdia. Eu sei que apesar das minhas escolhas trazerem consequências, eu estou mais cuidado nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E Davi então fez a sua escolha de ficar nas mãos de Deus, ao qual o Senhor também depois, nós vemos no texto que o Senhor ele manda praga e aquela coisa toda.
O interessante é que Davi fala assim: eu estou profundamente angustiado. Sabe por quê? Porque a angústia, muitas vezes, ela é fruto de uma escolha de independência. A angústia, muitas vezes, é fruto de não depender do Senhor. Você já conversou com pessoas que falaram assim: olha, não sei o que acontece, eu vou no culto, vou na célula, estou fazendo tudo certinho, mas tem uma angústia dentro de mim. Quando eu chego em casa, tem uma angústia dentro de mim que parece que não sai. Sabe por quê? Porque o que faz eu e você não ficarmos angustiados é depender de Deus. E você pode estar vindo nos cultos, numa célula, e não depender dele. Estar indo em um ambiente gospel não significa que você depende de Deus. Mas quando alguém depende de Deus, então a angústia, ela começa a cair por terra. Agora, algo que eu achei muito grave no texto, verso 14, olha o que a Bíblia diz: o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, Davi fez a escolha, e 70 mil homens de Israel morreram. A escolha, preste atenção, a escolha de não depender de Deus fez com que 70 mil homens de Israel morressem. Em outras palavras, a falta de dependência de um homem custou a vida de 70 mil pessoas. A falta de dependência de um líder custou a vida de 70 mil liderados. Você sabia que é grande a responsabilidade de um homem quando ele tem pessoas que estão debaixo da sua cobertura? Porque talvez a falta de dependência de você vai custar a vida de quem está abaixo de você. Porque Deus, ele trabalha com autoridade, Deus trabalha com legado, Deus, ele respeita os seus princípios. Então parece ser simples fazer uma escolha. E olha só, às vezes parece que nós vivemos e fazemos escolhas até mais graves. Imagina, parece uma coisa tão pequena, Davi só mandou contar o povo. Mas por trás de um contar estava um orgulho, uma soberba e um coração que não queria depender de Deus. Coisas simples para nós podem ser escândalos para o reino e para Deus. Porque Deus em todo tempo, ele quis o meu e o seu coração. Dependa de Deus. Ah, tenho que me mudar de cidade. Ore a Deus. Ah, tenho que trocar de emprego. Ore a Deus. Irmãos, a independência grita dentro de nós quando as circunstâncias são boas. Ela grita dentro de nós. Ela grita dentro de nós quando as escolhas também são difíceis. A gente quer agir com a força do nosso braço. O negócio apertou para Davi, ele disse: eu vou mostrar meu exército. Vou mostrar o que eu tenho. Quantos irmãos que nós já conversamos, olha, recebi uma oportunidade de emprego, o salário é dobrado, nós vamos ter que se mudar. E qual é a vontade de Deus? Está dependendo de Deus? Olha, eu recebi, não é porque, deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque vem mais dinheiro que significa que Deus está aprovando. Vir mais dinheiro não pode, às vezes pode ser a própria reprovação de Deus. Amém? O cara diz assim: eu não sei, me surgiu uma proposta, agora eu vou trabalhar a 1000 quilômetros de casa, eu vou ter que viajar 2 semanas seguidas, vou ficar longe dos meus filhos. Qual é a vontade de Deus? Dependa dele. Será que o dinheiro compensa a ausência do teu filho? Eu conheço história de pessoas que estavam bem, estavam andando com o Senhor, buscando os princípios do Evangelho, mas a escolha de um sacerdote da casa, de ter um bom salário, fez com que ele ficasse longe da família e se separasse da esposa. Ganhar mais não significa aprovação de Deus. Por isso que é importante depender de Deus. Por isso que é importante ouvir
o que Deus está falando, nos mínimos detalhes, entender o coração de Deus. E aí Davi se vê numa situação muito tranquila, irmãos. No verso 15, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazer, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer uma catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel vestiram-se de luto e prostraram-se de rosto em terra. Imagina só, você acaba não dependendo de Deus, vem juízo, morrem muitos homens, muitas coisas acontecem, e de repente você olha para cima, um anjo enviado do Senhor com uma espada para acabar com tudo. Davi ele teve uma oportunidade de ver com os seus olhos o juízo de Deus prestes a se consumar. Só que Davi, homem segundo o coração de Deus, ele tem disposição para fazer o caminho de volta. Ele não perdeu o senso do equilíbrio, ele não perdeu o senso de realidade. E aí ele se aprofunda mais ainda diante das suas responsabilidades. Davi diz assim, Davi disse a Deus, verso 17, não fui eu que ordenei contar o povo, ou seja, ele está dizendo, a culpa é minha. Não precisa destruir tudo, destrói eu, a culpa é minha, eu que sou lambuzento, eu que sou o ouvido tapado, eu que sou o que... Sabe, irmãos, por que Davi, homem segundo o coração de Deus, porque como é difícil, na realidade que nós vivemos, pessoas que olhem para Deus, pessoas que olhem para a esposa, que olhem para o marido e digam assim, ei, por que isso está acontecendo? Eu que sou lambuzento, eu que errei, a culpa é minha. Eu que tenho que pagar o preço. Não, acaba com tudo, acaba comigo, acaba com a minha família. Olha só o que Davi disse, irmãos. Davi se conscientizou daquilo que ele tinha feito. Ele entendeu que ele não era vítima, mas que ele mesmo havia causado tudo isso. Não fui eu que mandei contar o povo, fui eu que pequei, fiz o mal. Estes aí não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Irmãos, Davi entrou numa condição profunda de confissão. Um cara que fala que se arrepende, e o cara tem que botar anzol dentro da garganta dele para sair alguma coisa, irmãos, não é arrependimento. Deus só restaura quem quer se expor. Não tem outra forma. Mas depender de Deus é a melhor coisa. Depender de Deus é o caminho para as lágrimas serem enxugadas. Depender de Deus é o caminho para a família ser estruturada. Depender de Deus é o caminho para que aquilo que você faz no reino de Deus seja feito da melhor forma possível. Você pode conquistar muitas coisas, mas quando o inimigo se levantar, você precisa depender de Deus. Você não precisa apresentar os resultados e não quantos você tem no seu exército. Olha, mas eu tenho 10 vitórias. Aqui no UFC eu já derrotei Anderson Silva. Aí aparece um Chris Weidman lá, irmãos, e raquetaço, perna quebrada, e acabou com tudo. Entendeu? Dependa de Deus. Dependa totalmente de Deus. Pergunte para Deus. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar como uma criança. Por quê? Porque uma criança ela não tem medo e nem vergonha de depender. Ela depende. Ela pergunta tudo. Um pai, geralmente com o filho, ele tem que se cuidar para não se irritar, porque o filho pergunta demais. O filho pergunta 10 vezes a mesma coisa. É verdade ou não é? Sabe por quê? Porque ele quer depender. Quem quer depender, pergunta bastante. Quem não quer depender, pergunta pouco. Corações obedientes e dependentes perguntam. Corações desobedientes e independentes avisam. Eu acho interessante muitas conversas que a gente fez. Muitas vezes em aconselhamento, você chega e a pessoa diz assim, eu fiz isso, isso, isso. Dá vontade de olhar para ela e dizer assim, certinho então, paz de Cristo para ti e Deus te abençoe. Pois já chega com uma coisa pronta, eu fiz isso, isso, isso.
Irmão, coração obediente não vem comunicar o que fez. Coração obediente vem saber o que tem que fazer. Aí você está lá no discipulado, com o discípulo conversando e aconselhando, aquela coisa toda, economiza e tal, e aquela coisa toda. Ó, querido, tem esse projeto aqui, cuida da tua família, com relação ao reino, cuida disso e papapá. Ele chega no discipulado e diz, comprei um celular, tá? O que tu quer que eu faça? Acha que eu sou mágico? Sabe por quê que ele está comunicando? Porque ele é desobediente. Ele é independente. Quem depende pergunta antes. Primeiro eu pergunto, depois eu executo. Esse é o caminho da dependência. O caminho da independência é primeiro eu executo, depois eu comento, depois eu aviso. A melhor coisa é depender. E sabe o que é interessante? Que a dependência não pode ser vista como uma jaula. A dependência ela deve ser vista como um cuidado de Deus para a minha vida e para a sua. Verso 18 e 19, olha aí. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Agora o Senhor vai lá, fala com Gade, o vidente, e diz assim para ele, ei, deixa eu te dizer uma coisa, vai lá e diz para Davi, para ele levantar um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Diz para ele fazer esse negócio aí. Um altar para mim. E a Bíblia diz no verso 19, irmãos, que Davi, ele foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Um cara que não dependeu, agora está num caminho de arrependimento. E a Bíblia diz que ele foi até esse Jebuseu, até Araúna, até a eira de Araúna, levantar esse altar como forma de obediência. Sabe por quê? Arrependidos depois que erram, irmãos, eles obedecem. Eles têm disposição de obedecer. Eles têm disposição de fazer algo diferente. Eles ouvem a palavra de Deus e eles correm para obedecer. Ah, é para levantar um altar na eira de Araúna, então eu estou indo para lá, eu vou levantar um altar lá. Porque eu entendi o que eu fiz, eu sei que eu errei contra o Senhor, mas eu quero agradar o coração do meu Deus. E se Ele está dizendo para mim ir para lá, então eu vou. O que me importa é agradar o coração do Pai. Se Deus vê um coração assim em mim e em você, querido, nada vai parar você. Nada vai parar. Aí ele foi para lá e no versículo 20, Araúna estava debulhando o trigo, virando-se viu o anjo e ele e seus 4 filhos, que estavam com ele, se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira, prostrou-se diante de Davi, rosto em terra, e Davi pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo, venda-me o terreno por preço justo. Agora Davi se direciona para a eira de Araúna, chega lá, fala com o camarada e diz, me vende a terra, que eu quero levantar um altar de honra. Eu quero honrar o Senhor, sabe por quê? Os arrependidos, eles trilham novamente o caminho da obediência e o caminho da honra. O caminho de agradar o Senhor. O caminho de fazer aquilo que o Pai deseja. E nós vemos esse coração maravilhoso de Davi dando essa resposta. Mesmo apesar das falhas de Davi. O que eu acho interessante é que sempre quando a gente está indo num caminho de obediência, vai aparecer um caminho de facilidade. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Sempre que você for para um caminho de obediência, vai surgir um caminho de facilidade. E é na facilidade, irmãos, que a gente mostra de novo como está o nosso coração. É na facilidade que a gente mostra como está o nosso interior. Aí ele chega lá, né? Eu quero comprar a terra, quero levantar um altar, eu quero honrar o Senhor, aquela coisa toda. A Bíblia diz que Araúna, ele chega, ele se prostra diante de Davi,
aquela coisa toda. E olha só o que diz olha só a dificuldade que Araúna colocou para Davi. Verso 23, Araúna disse a Davi, considera o teu, está falando sobre a terra, que o meu rei e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei também a você bois para holocaustos, o debulhador para servir a lenha, o trigo, a oferta do cereal, tudo isso eu dou a ti. Agora Davi vai lá para levantar um altar, para entregar um sacrifício, e ele chega diante de Araúna, e Araúna diz assim, olha, não precisa pagar nada pela terra. Considera tudo teu. E outra, eu vou dar boi, vou dar ovelha, vou dar cereal, vou fazer um escambau aqui, e tu pode levantar esse altar, vai ser barbadinha. Sabe o que o homem segundo o coração de Deus fez? Não quero. Muito obrigado, mas eu não quero. Eu quero pagar um preço justo. Eu quero pagar o preço que tem que pagar, porque eu sei o que eu fiz. E eu sei que o caminho de volta tem um preço. E eu sei que sacrifício tem preço. Davi não queria entregar para Deus algo que não lhe custasse nada. Davi queria ser restaurado, mas ele queria pagar o preço da mudança. Ele queria entregar um sacrifício de verdade. Porque se você entrega para Deus algo que não te custa, não é sacrifício. E você menospreza aquilo que você está fazendo. Araúna ofereceu para Davi tudo de mão beijada. Olha, está tudo aqui. É só montar o altar e queimar o sacrifício. Está barbadinha. Tem a terra, tem o boi, tem a lenha, tem o cereal, tem tudo. Davi disse, eu não quero. Muito obrigado, mas eu não quero. Sabe quando você passa numa revenda de carro, assim? E você vê um Unim que custa 12 mil reais e está escrito embaixo, vendo por 6 mil, repasse. Davi não quis entregar repasse. Davi não quis pegar algo que não custasse muito e baratear uma entrega ao Senhor. Geralmente a gente passa num lugar assim, olha o repasse e diz assim, vamos comprar, tá baratinho. Por quê? Porque não custou nada e veio de barbada. Só que não custou nada. Arrependidos sabem o preço que tem que pagar para uma mudança. Arrependidos sabem o caminho de volta para agradar o coração de Deus. Verso 24, olha o coração de Davi, irmão. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi estava dizendo, eu estou fazendo um caminho de volta, Deus me pediu para levantar um altar, para ir até Araúna, e eu vou levantar esse altar, e esse altar ele vai custar tudo para mim. Eu vou entregar algo de valor na presença de Deus. Quando você entrega algo de valor na presença de Deus, Deus olha para você e diz, filho, o teu coração está comigo, então eu vou restaurar você. Então eu vou fazer a obra. O problema, irmãos, é que a gente quer ser transformado no meio das facilidades. Deixa eu dizer para você, tem coisas para restaurar, tem coisas para mudar, vai apertar o calo, vai ser difícil, vai doer, vai gemer, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão. Ah, mas vai me custar tudo. Não vai mais custar nada mais do que o sangue de Jesus, que já foi pago por mim e por você. Então pague o preço e deixa Deus fazer a obra. Irmão, a gente não pode mais ficar naquela, eu oro e a minha vida não muda. Quando o altar custa tudo, irmãos, Deus vem e faz algo poderoso. Davi teve a oportunidade de ter tudo. Ter tudo. Tem tudo aqui, queridão. Não quero. Eu não vou entregar ao meu Senhor algo que não me custe. Eu não vou entregar ao Senhor algo que é teu. Eu quero entregar algo que vem de mim. Algo que vem do meu coração. Arrependidos querem entregar algo de valor. Facilidades buscam aqueles que não se arrependeram. O Evangelho não tem facilidades, o Evangelho tem princípios, e isso exige resposta para que você alcance uma mudança. Então Deus faz grandes coisas. Verso 25, então Davi, já estou quase acabando, pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno, e Davi edificou um altar, e ofereceu em holocaustos e sacrifícios
de comunhão. Davi invocou o nome e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar. Davi, ele teve uma atitude linda diante do Senhor. Davi, ele passou pela experiência de ver o fogo de Deus no altar. Mas sabe por que Davi viu o fogo de Deus no altar? Porque Davi manifestou obediência, Davi levantou um altar e Davi invocou o nome do Senhor. 3 coisas que Davi fez para ver resposta de Deus e fogo no altar. Obediência, um altar que custou tudo e invocou o nome do Senhor. Vivemos uma geração que não quer obedecer, não quer levantar altar e quando pensa em levantar quer passar repasse ou algo que recebeu de mão beijada, que não reflete um coração entregue na presença, e uma geração que não invoca o Senhor de forma profunda, portanto não vê o fogo do céu. Aí se obriga a chegar em muitos cristãos e falar assim, eu não sei, parece que os céus não me ouvem. Antes do fogo vir até você, a sua obediência precisa ir até o céu. Aí você vai ver Deus fazendo grandes coisas. Porque Deus, Ele trabalha dessa forma. Agora você pensa comigo, Davi passou por tudo isso, todas essas coisas, ele viu o anjo com a espada para detonar tudo, para acabar com tudo, teve aquela cena de juízo, e ele trilha todo esse caminho agora de mudança. Por que Davi escolheu ficar na mão de Deus? Por que, irmão? Quando ele recebeu as propostas, ele resolveu ficar nas mãos de Deus. Quando ele recebeu a proposta de ficar um bom tempo, vivendo fome ou perseguido pelos seus inimigos, ou a praga que vinha do Senhor, por que ele escolheu ficar nas mãos de Deus? Porque ele sabia que Deus era grande em misericórdia. Versículo 27. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Deixa eu dizer algo para você. Versículo 27 se chama misericórdia de Deus. Davi teve consequências. Os liderados, morreu 70 mil homens. Mas depois que esse coração teve todo esse procedimento em obediência, a Bíblia diz que o anjo que estava com a espada para fora, recebeu uma ordem do Senhor, coloca a espada na bainha. O nome disso é misericórdia de Deus. Davi sabia que Deus é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de amor. E como é bom, irmãos, quando a gente busca Deus, e a gente sabe que está obtendo as respostas de Deus, que vêm do coração de Deus. Versículo 28, a Bíblia diz, último versículo. Nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araú no Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Melhor do que fazer o caminho de volta é saber que Deus, Ele está respondendo diante daquilo que você está fazendo, porque o que você está fazendo é genuíno. O que você está fazendo é sincero. Querido, a independência, ela tem sido a marca da decadência na sociedade. Se eu não depender de você, não andar em unidade com você, eu sou só membro. Se eu sou só membro, eu apodreço porque eu estou sozinho. Para a gente ser um corpo junto, a gente tem que andar unido, dependendo um do outro. Então é na dependência que você não apodrece. O cheirar mal e a podridão tem sido só por causa de pessoas que têm vivido a independência. Depender é a melhor coisa. E depender não significa colocar Deus em segundo lugar, mas significa refletir Cristo e selar o que o Cristo trouxe para mim e para você, na vida comum da igreja. Como é bom depender uns dos outros.
E o diabo, ele tem invertido os valores da sociedade, o valor que as pessoas têm a respeito de família, e aí, em prol dessas coisas, começa-se a independência. Então você vê uma mulher hoje, que infelizmente, por não conhecer a Cristo, ou por não depender de Cristo, ela já casou várias vezes, ela já se relacionou com vários homens, e no último relacionamento ela já estava doída, ela disse assim, eu vou tentar dessa vez, mas vai ser a última vez, porque eu já apanhei de homem, eu já sofri, já aconteceu tantas coisas. E aí quando ela se relaciona de novo com esse homem, ela vê que é mais uma frustração. E sabe o que o diabo faz? Ele usa das fraquezas para trazer independência. Então, o diabo vem no ouvidinho da mulher e diz bem assim, ó, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, homem é tudo igual, só muda o endereço, nenhum presta. Alguém já ouviu isso aí? Levante a mão quem já ouviu isso. Olha para o lado, irmão, fica com a mão erguida. Ei, homem é tudo igual, é tudo caco mesmo. Não tem homem fiel na face da terra. Vai ser sempre assim. Você nasceu para ser infeliz, as coisas não vão dar certo para você. Então a mulher diz assim, eu não vou mais me casar, eu não preciso de homem. Eu mesmo posso trabalhar, eu mesmo posso fazer as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, mentira do diabo, que está tentando tirar o projeto de família da sua vida, dizendo que homem é tudo igual. Homem não é tudo igual, tem homem ungido e separado, cheio do temor de Deus. Tem homem fiel que nunca traiu a esposa. E aqui eu não estabeleço condenação para aquele que já traiu, porque se você se arrepender, você está na mesma condição daquele que nunca traiu. A questão é que o diabo usa as fraquezas para trazer mentira. E aí um começa a semear no coração do outro e diz assim, homem é tudo igual, eu te falei, é grosso de novo, traiu, fez de novo, é mentira do diabo. Tem homem ungido, tem homem fiel, tem homem que nunca traiu, não tem homem perfeito, mas tem homem fiel. E fidelidade não tem a ver com perfeição. Eu sei, irmão, que eu estou aqui só pela graça e misericórdia de Deus, que eu sou cheio de defeito. Mas eu, pela graça e misericórdia, nunca traí a minha esposa. E eu sei de testemunho de vários outros irmãos que nunca traíram. Então deixa eu dizer para você, homem não é tudo igual. Tem homem apaixonado por Jesus. Então se cria relacionamentos onde o homem age na passividade, não exerce o sacerdócio, e a mulher diz assim, eu não preciso de homem, porque afinal de contas ele já não faz nada. E sabe o que nós vemos na geração de hoje? Homens passivos que estão se omitindo com relação ao sacerdócio, e as mulheres assumindo a frente, fazendo coisas que geralmente o homem fazia, com atitudes corretas com relação ao feminismo, dizendo que não se precisa de homem. Então se vê mulheres em trabalhos mais pesados, fazendo tantas coisas, dizendo, não preciso de homem mesmo. O diabo está distorcendo o projeto da família sobre a sua vida. O homem, ele também não gosta de depender muitas vezes. E tudo que eu quero despertar em você é o senso de dependência, de que isso não é feio, isso não é horrível. Irmãos, Deus o livre dentro de uma casa, uma mulher que ganha mais que o marido. Isso fere a minha masculinidade. Minha esposa ganha 3 mil, 4 mil reais e eu ganho só 1.200. Ela tinha que ganhar 500 então, para vocês comer pão e suco todo dia e não poder ir uma vez ao shopping, daí estava beleza. Irmão, se a sua esposa ganha mais que você, dá um glória, dá um mortal, se alegre, glória a Deus, que ela ganhe 10 e eu ganhe 1.000. Não tem nada de errado, irmão. Deus conhece o teu coração. Sabe por que o homem se fere tanto com essas coisas? Porque afinal de contas eu sou homem, né? Como eu vou depender de uma mulher? Deus vai te pegar, vai te dar uma lanhada no lombo, mais uma lanhada. Ou tu te endireita ou eu vou dizer para ti. Não tem, irmãos. A nossa vida tem que ser marcada pela dependência. E o diabo, ele vem distorcendo essas coisas. Vivemos em dias, irmãos, que as pessoas não querem mais depender. Queria chamar todos os irmãos do louvor.
Porque quando eu não dependo, eu não preciso ter um equilíbrio, chegar num consenso entre um e outro. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, que muitas pessoas estão se relacionando mais com cachorros do que com pessoas. Você sabia disso? Estão se relacionando com cachorros, conversando, e dizem, ai, amorzinho da mamãe. Muito mais com cachorro do que com pessoa. Sabe por quê? Porque o cachorro ele não precisa expor a sua opinião pessoal. E como eu não quero ser contrariado, então é melhor um animal do que uma pessoa, né? Afinal de contas, se eu me relacionar com uma pessoa, ela vai dar a opinião dela. Só que como eu quero ser independente, então não fecha. Aí a gente comenta um com o outro, não sei o que deu. Não deu liga. Não é que não deu liga, deu egoísmo, entendeu? Nós precisamos ser sinceros conosco mesmos, queridos. E entender que Deus deseja que a gente ande num caminho de dependência, num caminho de depender do Senhor. Como pode uma geração onde o celular, onde a internet está se tornando mais importante do que um pai que cuidou a vida inteira de um filho? Como pode, irmãos, pessoas que têm um cachorro em casa, que toda semana vão lavar o pelinho do coitadinho, mas não saem com a família para dar uma banda, trata melhor o cachorro do que a família? Eu conheço pessoas, irmãos, que cuidam do cachorro, que, meu Deus, que muito ser humano queria ser tratado daquele jeito. Então é os valores, é o clamor da independência fazendo com que muitas coisas sejam distorcidas dentro da sociedade. Deus deseja que a gente chegue a um lugar de arrependimento e entregue tudo a Ele. E entenda que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento faz você entregar a sua vida, remorso faz você acabar com a sua vida. Davi se arrependeu, entregou ao altar e obediência. Judas teve remorso, saiu para se matar. Remorso só coloca você num buraco cada vez mais. Eu quero convidar você a ficar de pé. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Deus, Ele quer o teu coração nessa noite. Talvez você começou a entrar num caminho de obediência. E você chegou num estágio onde agora você recebeu a informação, olha, vai a tal lugar, levanta um altar para mim e entrega sacrifício para mim. E você chegou lá e apresentaram um mundo de facilidade para você. Quer viver algo maior? Quer ter a experiência do anjo colocando a espada na bainha? Entregue algo de valor para Deus. Pode desligar a luz aqui na frente, por favor? Entregue algo de valor para Deus. Dinheiro? Não. Seu coração, a sua vida, o seu status, o que você tem, coloca nas mãos de Deus.